3, 2, 1, gravando. Boa tarde a todos, aqui é Lucas de Aragão, sócio da Arco Advice. Tenho o prazer e a honra hoje de conversar com Roberto Fendt, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, economista, mestre e doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Tem feito um trabalho muito interessante no Ministério da Economia, num momento muito diferente da nossa economia, por conta da pandemia, por conta desse ano de dificuldade que nós tivemos. Então, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela participação e bem-vindo aos seminários online da Arco Advice. Quem agradece sou eu. Eu tenho tido como transparência o meu princípio fundamental da atuação da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Tenho conversado, hoje mesmo já tive 3 conversas com o setor privado. Nós queremos que não haja incertezas excessivas. A pandemia já traz incerteza suficiente. Tem nos afetado muito. Conseguimos, após um longo debate, compatibilizar as posições, tanto do Ministério da Economia quanto do Congresso. Fico muito satisfeito. O princípio geral foi de incluir no teto de gastos todos os gastos e deixar de fora os gastos que são feitos por conta da pandemia. É o que faz sentido e estou seguro que foi muito boa essa posição. Nós não podemos ficar alheios à tragédia que se abate sobre a sociedade brasileira. Todo mundo conhece alguém que foi afetado pela pandemia. Recentemente, grande amigo, Abijaldi, da CNI, estava bem. Na véspera, tive uma live com a CNI, conversamos e eu perguntei, como é que está o Abijaldi? Não, está bem, está se recuperando. No dia seguinte, faleceu. Então, está sendo difícil todos nós convivermos com a pandemia, mas é um dado de realidade. Nós temos que conviver com a realidade que temos. E temos respondido, dentro das nossas limitações, a todos os desafios que a pandemia coloca. Na minha área também. Nosso trabalho não parou, continuamos. Nós queremos que o Brasil possa se inserir cada vez mais de forma competitiva na economia global. Esse é o nosso norte. E procuramos, com esse norte, tomar todas as medidas necessárias para que isso ocorra. Então, esse é o trabalho do dia a dia. Às vezes é difícil. Fácil nunca é, mas às vezes é mais difícil, às vezes é menos. Mas estamos tocando a nossa política de comércio exterior, sob orientação do ministro Paulo Guedes, e temos certeza que vamos chegar a bom termo. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem. Eu estou aqui à disposição de vocês para bater um papo, né? Vocês, o que quiserem, eu respondo tudo aquilo que eu possa dizer para que vocês tenham uma ideia do que a gente está fazendo, do que a gente já fez, do que a gente está fazendo, do que a gente pretende fazer até o final desse mandato. Muito obrigado, secretário. Então, depois das suas palavras, suas considerações iniciais, vamos direto para a nossa primeira pergunta, um assunto que interessa muito aos nossos clientes aqui na Arco. Como o senhor sabe, a gente atende mercado financeiro, a gente tem mais de 100 bancos, fundos de todo mundo que nos contratam, além de várias empresas grandes, líderes do setor de etanol, do setor de energia, setor químico. E um assunto que interessa a todos, interessa também ao mercado, é a questão do Brasil estar negociando com o Mercosul a diminuição da TEC, que é a tarifa externa comum. A gente tem acompanhado aí a Argentina um pouquinho reticente, buscando ali proteger a indústria local, um governo que tem uma visão um pouco mais protecionista. O Uruguai buscando ali uma flexibilização para negociar individualmente. Gostaria de saber do senhor em que pé que isso está? Existe algum prazo limite para isso ser definido? Qual o objetivo do Brasil em termos de percentuais de bens?
Então, um apanhado aí em que pé que isso está, questões de prazo e também questões de percentuais de bens nesse tema. Isso tudo tem um cronograma para início de conversa. No dia 26, o Brasil e seus outros 3 parceiros do Mercosul vão se reunir na manhã e cada país colocará na mesa a sua visão de um Mercosul modernizado. Isso é importante que se entenda qual é a nossa posição. Nossa posição é de que o Mercosul foi criado em 1990. Já lá se vão mais de 30 anos. Nesse interregno, criamos em 95 a tarifa externa comum, a qual todos os 4 parceiros submetem. Passou muito tempo também, vamos ser francos. As economias dos países do bloco passaram a enfrentar um mercado internacional com um acirramento da concorrência, com novos entrantes no mercado. E a nossa posição é que o Mercosul é importante. O Mercosul é um mercado que deve servir de plataforma de entrada dos 4 países de maneira competitiva no mercado internacional. Para tal, nós estamos propondo uma revisão da tarifa externa comum. Também apoiamos, não tem imprensa não, né? Eu não quero antecipar nada do dia 26, fica desagradável, mas eu conversei uma vez com o ministro Golbery, ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Segredo só não conta quem não sabe. Todo mundo tem um melhor amigo. E o melhor amigo, por sua vez, tem o seu melhor amigo. Então, como já é mais ou menos público, eu quero dizer qual é a nossa posição. E muita gente em Brasília, secretário, tem muitos melhores amigos. Às vezes todo mundo tem melhores amigos em excesso, às vezes, aqui em Brasília. Não, todo mundo tem. E o melhor amigo, como eu disse, o melhor amigo tem, por sua vez, o outro melhor amigo, e daqui todo mundo sabe, e não tem nada a esconder, na verdade, né? A nossa posição é de que nós precisamos modernizar a TEC. Nós temos uma proposta de reduzir 10% transversal. Transversal quer dizer para toda a tarifa externa comum, 10 pontos percentuais das alíquotas. Aí você dirá, poxa, mas 10% de uma vez, assim, não é muito, não? Não. A média da tarifa externa comum está em torno de 11%. 10% de 11 dá 1,1. Eu, francamente, estou convicto de que, falando por nós, pela indústria brasileira, nós somos capazes perfeitamente de incorporar 1%, 1,1% de redução da tarifa externa comum. Mas não seja porque é um momento até propício para que isso ocorra. Entre o dia 1º de janeiro de 2019, quando começou o atual governo, o câmbio já desvalorizou, vocês que acompanham isso melhor do que eu, mais de 30%, 30 e tantos por cento. Então, na verdade, não só se beneficiaram da desvalorização cambial, que aumentou a competitividade, não quer dizer que aumentou a produtividade, mas aumentou a competitividade de todos os segmentos dos não-tradables, quais sejam a indústria, o agronegócio, a mineração. E nós queremos dar um sinal. É preciso que todos entendam. Esse é o primeiro passo. O Mercosul era um bloco fechado. Estava nessa direção. Nós queremos mudar a direção. Nós queremos mudar a direção, sinalizar que nós queremos melhorar a competitividade da nossa indústria, aumentando a produtividade. Para isso, é importante que a indústria possa ter acesso a insumos de melhor qualidade, com melhores preços, de forma que ela possa competir de igual para igual, ou pelo menos com menos desvantagens, com todos os nossos parceiros comerciais. Essa é a ideia que norteia. Nós queremos aumentar a produtividade da indústria brasileira. Em segundo lugar, nós queremos que se permita
que os países membros acordem que cada um dos membros, de acordo com seus próprios interesses, sem prejudicar os interesses dos demais membros, possam negociar acordos comerciais com países fora do bloco, sejam individualmente, sejam outros blocos, mais ou menos na linha que fizemos com o acordo com a União Europeia, que está em andamento, finalizando o acordo com o EFTA. Temos negociações com um grande número de países, Coreia do Sul, Canadá, Líbano, Israel, aprofundar um acordo bastante diminuto que temos hoje com a Índia, e recebemos do Conselho de Política Econômica, presidido pelo presidente Bolsonaro, um mandato para negociar também com o Vietnã e a Indonésia. Ficamos longe do mundo por muito tempo, muito tempo. Então, nós queremos nos abrir, nós queremos abrir mercado para as exportações brasileiras, sejam elas de qualquer tipo, sejam exportações do agronegócio, sejam exportações da nossa indústria. Então, é isso que nós queremos. Essa reunião do dia 26 é uma reunião em que cada país colocará na mesa aquilo que gostaria que o bloco aderisse. Se vão aderir ou não, aí é uma questão de cada país consultar os seus interesses. Os nossos interesses são nessa direção. Gostaríamos muito que todos aderissem. Mas é possível que nem todos venham aderir. E vamos iniciar um processo de negociação com os parceiros para chegar a um bom termo. Então, é nesse pé que nós estamos. Nós temos um norte que é diferente do norte que tínhamos até agora. Um bloco fechado. Se juntar o mercado de nós quatro, ele é muito pequeno relativamente ao mercado global. Nós queremos que nós, Argentina, Paraguai e Uruguai, possam ter um acesso competitivo ao mercado global. E esse é o nosso norte. Vamos ver o que acontece dia 26. No dia 26, nada será decidido, dentro do normal das negociações, cada país dirá qual é a sua posição. E, a partir daí, nós vamos ver como progredimos. Temos uma expectativa de que haja progresso, senão nem adiantaria participar de uma reunião dessas. Mas vamos ver. Dia 26 vocês vão acompanhar, com certeza. Eu digo que é importante a nossa proposta de reduzir 10% de toda a tarifa externa comum, ela complementa o passo que demos ao reduzir em 10% as alíquotas do imposto de importação de bens de capital, bens de informática e bens de telecomunicações. Quando nós fizemos isso, nós dissemos para a indústria, olha, a gente precisava sinalizar para os parceiros que a gente é sério. Antigamente, no passado, o Brasil falava que ia fazer isso, ia fazer aquilo, não sei o que, não fazia. Então, tomamos essa medida, que é permitida porque, para esses bens de capital, informática, telecomunicações, cada país tinha liberdade de fixar o seu imposto de importação. Assim fizemos. Os outros membros também podem fazer como bem entenderem. Nós demos um sinal. O sinal é o novo norte. O nosso norte é de uma abertura competitiva da economia brasileira para modernizar a nossa inserção no mercado internacional. E, secretário, a reunião que teve do Mercosul agora no dia 22, se eu não me engano, o senhor sentiu progresso, uma vontade, principalmente talvez da Argentina, de iniciar negociações, ou ainda se percebe uma narrativa truncada que pode demorar um pouco mais do que o esperado por vocês para avançar num acordo? Olha, a Argentina, como nós, é um país soberano. Nós nem poderia ser de outra forma. Nós reconhecemos a Argentina como um país soberano. A Argentina tem uma política econômica que resultou das urnas. O governo argentino foi eleito com um programa. O programa econômico do governo argentino é muito diferente do nosso. Bom, esse é um dado de realidade. Outro dado de realidade. Ano passado, o PIB argentino encolheu 9,9%.
considerando que essas estimativas são sempre sujeitas a alguma margem de erro, nós podemos dizer que o PIB argentino caiu 10% no ano passado. A Argentina está também numa situação difícil com relação aos seus credores internacionais. Está negociando com o Fundo Monetário e, para juntar tudo isso, a Argentina terá eleições em outubro próximo. Então, nós entendemos perfeitamente. A Argentina não é o único país que já teve dificuldades econômicas. E o melhor exemplo somos nós mesmos. Já tivemos dificuldades de todo tipo. Houve uma ocasião no passado que nós escrevemos 4 cartas ao Fundo Monetário e diante de uma crise que sofremos. Então, não é uma aberração, não é uma implicância, não é uma bravata. O governo argentino, de fato, passa por um momento difícil. Entendemos que eles têm lá a sua dificuldade, mas entendemos também que nós não podemos adiar indefinidamente, não só por nós, mas também pelos demais parceiros, Uruguai, Paraguai, que têm interesse de uma maior inserção das suas economias na economia global. O mundo está crescendo, nós estamos ficando para trás. Nós não podemos ficar para trás. A sociedade brasileira demanda uma trajetória de progresso, de retomada do crescimento. E o mesmo se passa com os demais países membros. Então, eu sei que temos dificuldades. A Argentina provavelmente explicitará as suas dificuldades em aderir à nossa posição. Estamos preparados para isso. Vamos conversar. Vamos ver o que fazemos. Então, vamos esperar primeiro a reação deles. Não vamos antecipar coisa nenhuma, porque os países colocarão na mesa, cada um, a sua proposta de reforma do Mercosul e de aprimoramento desse mercado. Eu gostaria de enfatizar muito, porque às vezes aparecem comentários nas redes, na imprensa, o Brasil sai do Mercosul. A gente não quer sair do Mercosul de maneira nenhuma. O Mercosul foi extremamente importante. Houve momentos em que o nosso comércio com o Mercosul era o segundo relativamente aos nossos parceiros. Agora, é fato também que hoje encolheu. Essa participação do Mercosul no nosso comércio encolheu muito, porque o mundo mudou. O Mercosul não mudou. Quem mudou foi o mundo. Nós estamos no mundo. O nosso mundo não se restringe ao Mercosul. Então, nós queremos continuar no Mercosul modernizado, competitivo, e achamos que temos um caminho para que isso venha a ocorrer. Não pretendemos dar nenhum tipo de choque. Eu acho que, como mencionei, nossa proposta inicial de redução de 10% das alíquotas vai tirar 1 ponto de porcentagem. Alguém dirá o seguinte: mas vocês fazem tanto barulho, tirar 1 ponto de porcentagem? É verdade, é para fazer barulho mesmo. Nós estamos mudando a direção. Não queremos que ninguém fique para trás. Nós queremos que todos os segmentos da indústria tenham tempo suficiente para se adaptar. Os próximos passos vão depender da redução do custo Brasil, que afeta a indústria inteira, a economia como um todo, mas a indústria talvez mais do que os demais segmentos, de forma que a nossa ideia, como eu disse, nós queremos uma redução transversal. Transversal quer dizer redução de tudo. A indústria não só fabrica bens finais, mas ela usa insumos, partes, peças, componentes que vêm do mercado internacional. Nós queremos que a indústria tenha acesso competitivo a essas partes, peças e componentes, de todas as origens, respeitado o fato que temos defesa comercial. Não vamos tolerar atitudes do tipo prática de dumping, medidas desleais de comércio de outra natureza. Nós estamos aparelhados para impedir que isso aconteça. Então, temos plena consciência de que estamos fazendo certo, vamos levar adiante. Esperamos que os parceiros venham conosco. E eu não vou adiantar nada, porque a reunião do dia 26 é que vai dizer quais são as posições de cada um.
dependendo da posição de cada um, a gente vai ver o que é que faz. Secretário, mudando um pouco de assunto, indo para a questão de propriedade intelectual, queria saber a sua opinião sobre o tema. Existe discussões, rumores sempre sobre questões de quebra de patentes para medicamentos. Também tem uma decisão recente do Toffoli suspendendo um dispositivo que prorrogava patentes de medicamentos. Enfim, é um assunto longo, complexo. Queria saber a sua visão sobre o tema. Eu sei que o assunto referido em relação à quebra de patentes de medicamentos, e não só da área farmacêutica, teve discussão no Ministério da Economia, em decisão liminar, eu acho que no dia 7, se eu não me engano, o Toffoli suspendeu o artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, né, que é 9.279. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o tema, se o governo, a opinião do Ministério da Economia sobre o tema, se o governo pensa em se movimentar em alguma legislação referente ao assunto. Olha, o Ministério da Economia, como não poderia deixar de ser, ele respeita integralmente as decisões do Poder Judiciário. Certo. Então, não temos que questionar se fez bem, se fez mal, enfim. Isto é da seara, né, lá da área do Judiciário. A nossa posição desde o início é a seguinte: o acordo TRIPS ele provê o necessário para que, no caso da pandemia, nós possamos ter acesso à propriedade intelectual de terceiros com respeito a tudo que diz respeito ao necessário para combater a pandemia. Nós achamos que é suficiente. Esse é um ponto de vista nosso, nota bem. Isso não tem nada a ver com decisões do Judiciário, é um poder independente. Existe o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Nós acatamos qualquer decisão que o Judiciário venha a tomar, especialmente porque essa área não é a área específica do meu ministério e menos ainda da minha secretaria especial. Apenas acreditamos que há espaço suficiente dentro daquilo que acordamos internacionalmente com relação a patentes de bens relativos ao combate à pandemia. Mas cada cabeça uma sentença, né? No caso específico, uma sentença. Eu acho que o ministro Toffoli terá suas razões e não me cabe comentar as razões do ministro Toffoli. Ele é um membro do Supremo Tribunal Federal, portanto, do Judiciário, e ele melhor pode dizer as suas razões pelas quais ele opina e decide a respeito desse tema. Caberá, talvez, não sei se irá ao plenário ou não, essa decisão. Se for ao plenário, caberá ao plenário do Supremo decidir. Caso contrário, como está, fica. Nós achamos que o respeito à propriedade intelectual ele é muito importante. Países que desrespeitam o direito de propriedade intelectual ficam um pouco marginalizados em outros temas, porque o mundo respeita, pelo menos o mundo desenvolvido respeita a propriedade intelectual, e nós queremos ser parte do mundo desenvolvido, nós queremos ser o último do mundo desenvolvido, nós queremos ser o primeiro nem o segundo do mundo subdesenvolvido. Então, a nossa visão é apenas uma visão, não é uma posição, porque sequer nos cabe opinar sobre esse tema. Bom, muito obrigado, secretário. Vamos agora mudar um pouco de assunto e ir para uma área um pouco mais macro. Queria falar um pouco sobre a relação Brasil-Estados Unidos. O CEO Fórum, né, o Fórum dos CEOs Estados Unidos-Brasil, está sendo reativado agora. Queria saber quais as expectativas para a retomada desse canal de diálogo entre os setores privados e públicos, quais os principais temas que o senhor vê nessa agenda governamental Brasil e Estados Unidos, e também, especificamente, as oportunidades que abrem aí com esse Fórum dos CEOs Brasil e Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos têm em comum diversas características. Somos democracias, somos parceiros importantes, temos afinidade de todo tipo
combatemos ao lado de tropas americanas durante a Segunda Guerra na Itália. Se você andar pela rua, você vai ver todo mundo, uma boa parte dos nossos jovens e até de alguns coroas de jeans, camisetas. Os valores de praticidade da sociedade americana estão muito imbuídos em nós. O nosso sistema político, federação, estados, municípios, governo central, tudo isso, o modelo, foi o modelo do sistema político americano e eu acho que tem nos prestado bons serviços. É normal, às vezes, que ocorram divergências entre grandes amigos e grandes parceiros. Não sei se todos que estão aqui tendo a paciência de me ouvir, sabem que o maior contencioso comercial dos Estados Unidos é com o Canadá, um país vizinho, um país anglo-saxão igualzinho a eles. Mesma raiz, mesma cultura, mesmos valores, mas divergências na área comercial são comuns. Temos divergências na área comercial com nossos vizinhos. Então, não é um bicho de sete cabeças, mas a gente está longe dos Estados Unidos. Não. Tem um provérbio, aliás, mexicano, muito interessante, que diz assim: México está cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Dios. E, com isso, esse provérbio, na verdade, reclama da presença importante dos Estados Unidos na fronteira. No entanto, tem sido um relacionamento extremamente profícuo, que tem permitido ao México acelerar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Nós queremos ter um relacionamento muito bom com os Estados Unidos. É país do nosso hemisfério, é país um importante mercado para nós, como nós somos um importante mercado para eles. Temos valores comuns, temos todo tipo enfatizo, de valores, muito importante no relacionamento entre pessoas, famílias, sociedades, a presença de valores comuns. Às vezes, temos de comércio, temos investimento com países com valores diferentes dos nossos, que às vezes causam ruído. E, nesse sentido, o Fórum de CEO, ele, no passado, foi um canal muito importante. Houve um momento em que as relações políticas entre nós e os Estados Unidos estavam muito tensas, e eu participei do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos naquela ocasião. Não havia possibilidade de diálogo entre o nosso país, o diálogo oficial entre o Brasil e os Estados Unidos, e o canal de comunicação era através do Conselho Empresarial, onde estavam os CEOs das maiores empresas brasileiras e americanas. E conseguimos, através desse canal, levar aos americanos a nossa visão de diversos temas e recebemos por esse canal a visão dos americanos com relação aos mesmos temas. Então, para nós é muito importante revitalizar esse Conselho de CEOs, até porque você sabe que o governo, às vezes, ele fica preso por uma infinidade de questões, algumas muito pequenininhas, outras maiores. E, às vezes, a gente perde um pouco a visão do todo, e o Conselho de CEOs nos traz a visão do setor privado. Uhum. O meu ministério valoriza extremamente a visão do setor privado, porque quem faz as economias não é o governo, quem faz as economias é a atuação do setor privado. É cada empresa buscando o seu interesse, cada empresa buscando melhorar a sua produtividade, cada empresa procurando gerar lucro, porque o lucro é o que permite investir, é o que permite remunerar os investidores. Então, nós temos essa visão de que, para nós, é muito importante que o Fórum de CEO ele nos traga uma contribuição e que nos diga, especialmente no dia que a gente erra. A gente erra. Os humanos erram, em geral, no dia a dia e nas coisas grandes. Então, nós queremos ter essa visão independente
de que o que nós estamos fazendo está, pelo menos, na direção certa. Deixamos fazer algumas coisas? Sim, deixamos. Por quê? Porque não quisemos? Não, porque não podemos. O mundo não se resume ao Ministério da Economia. Nem seria bom que assim fosse, nem seria bom. É bom que haja checks and balances, como dizem os americanos, e o Fórum de CEOs é um check and balance muito importante para nós. Bom, secretário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma área que, para mim, está se ficando cada vez mais importante. Como o senhor sabe, aqui na Arco a gente atende muito fundo de investimento, agências de risco. As principais agências de risco são nossos clientes. Dos 10 maiores fundos do mundo, 6 são clientes da Arco, então a gente tem um diálogo permanente com os principais investidores do mundo. Não só aquele investidor que coloca o dinheiro do Brasil no Brasil, sentado ali numa salinha em Wall Street ou numa salona em Wall Street, tanto daquele investidor estrangeiro que vem boots on the ground, né? Pé no chão, para fazer um investimento duradouro, comprar um aeroporto, investir num porto, participar do programa de concessões. Uma pergunta um pouco dupla. Eu tenho percebido que o assunto do meio ambiente está ficando cada vez mais importante para os investidores. E não parece que esse assunto vai perder força daqui para o futuro, né? Eu costumo dizer que eu tive que me aprofundar brutalmente nesse último ano sobre legislação ambiental, sobre os dados brasileiros, que são bons. A gente tem uma matriz energética muito boa, a gente alimenta boa parte do mundo com um agronegócio inovador. Nós representamos 3% das emissões de carbono, enquanto outros países, o Japão, pequenininho, 8%, os Estados Unidos, que lidera o debate do aquecimento, né, do desaquecimento global, com 14%, mas os dedos apontam mais para cá. Mas, na política, apontar, às vezes, injustiças não é uma boa estratégia, tem que se adequar ao momento. Como que o senhor está vendo, em geral, o apetite e as perspectivas dos investidores estrangeiros no Brasil e, em especial, como que o senhor vê, o senhor percebe uma estratégia tanto da Secretaria ou do Ministério da Economia ou do governo, como o senhor quiser, para amenizar os impactos nas importações brasileiras causadas pelas essas polêmicas recentes em questão ao meio ambiente. Então, uma visão de como que o senhor vê esse momento da economia global, o Brasil se inserindo e como que o Brasil pode tirar um pouco essa nuvem que foi causada por questões justas ou injustas. O mérito, às vezes, para mim, não importa tanto, porque o cliente, o investidor, vai ter a cabeça dele baseado, muitas vezes, em percepção. Então, como que o senhor vê essa situação, secretário? Você apontou um ponto importante do discurso do presidente Bolsonaro nessa reunião promovida pelo presidente Biden. Francamente, é uma opinião pessoal, mas eu acho peculiar que uma parte significativa do mundo está preocupada com as emissões decorrentes do desmatamento, que é pequeno. A Amazônia é preponderantemente brasileira, né? Claro que os vizinhos têm também uma parte grande da Amazônia, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, mas a Amazônia é basicamente brasileira. Nós não somos a favor, é uma ideia equivocada. Do jeito como o diálogo é promovido, dá a impressão que a gente incentiva o desmatamento, acho que a invasão de terras indígenas. O Brasil é o país do mundo que tem maior área de seu território devolvida, se podemos assim dizer, não é? Porque eram os habitantes iniciais daqui, às vezes com populações minúsculas. Áreas imensas do tamanho de estados brasileiros estão de propriedade, administração de povos indígenas. Segundo, não nos interessa queimar a Amazônia, desmatar a Amazônia, é nosso território. A maior preocupação nossa não é com o que os outros pensam, é que nós queremos preservar algo que é nosso, é patrimônio brasileiro. O presidente Bolsonaro, na minha opinião, foi extremamente feliz no discurso que fez, mas há uma
visão no mundo desenvolvido que nós somos uma ameaça. Não ameaça a eles, é o planeta. Eles esquecem, por exemplo, vou dar um exemplo, até me é desagradável dizer, pela minha descendência alemã. A Alemanha tem 4% de florestas nativas. Por que tem 4% em outros lugares? Nós temos quase toda a nossa floresta nativa. Por quê? Eles destruíram nas inúmeras guerras em que eles se meteram. Basta olhar uma foto das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, as árvores são todos uns tocos chamuscados. Eles destruíram as florestas e não ocorreu a ninguém, sabe, chamar a atenção. Escuta, além de vocês matarem milhões de pessoas, combatentes e não combatentes, vocês destruíram o meio ambiente. Naquela época não se falava disso. Parece que o debate de hoje esquece um pouco do peso histórico que tantos países tiveram na emissão. Você mencionou, eu acho, 2 dados. Aliás, o presidente mencionou também com muita elegância, porque não bateu no tema, ele apenas mencionou. Mas se olhar a matriz energética do mundo, a nossa, francamente, talvez alguém tenha uma matriz energética mais limpa que a nossa, mas, olha, vai ter poucos países. A China está aumentando o consumo de carvão porque a sua economia está bombando e a geração de energia elétrica, que é fundamental para o crescimento da indústria chinesa, está aumentando. A produção de carvão está aumentando. Isso quer dizer que vai se queimar mais carvão, está se queimando mais carvão para gerar energia elétrica na China. Sabe quem é o segundo poluidor? Estados Unidos. Me parece uma coisa peculiar que é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa a nos criticar pela ameaça que nós somos para o planeta. E um detalhe... Muito bem, eu acho que eu estou apenas comentando isso, estou desabafando, vamos ser francos. Eu desabafo também. Ontem, no discurso do Xi Jinping, na cúpula do clima, e no discurso do Putin, na cúpula do clima, 2 países muito importantes, China e Rússia, nenhum dos dois fizeram menção a diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Né? Não, pois é, então cada um sabe onde o seu calo dói, não é? Cada um sabe onde dói o calo, e é melhor você falar do calo dos outros. Mas eu estou, como eu disse, eu estou desabafando. Desculpem todos. Aqui é espaço para isso também. Me incomoda, porque, sabe, alguém quer usar isso para um fim político interno e a falta de melhor argumentação para o seu público interno é a coisa mais fácil do mundo. Isso é um princípio de política desde a época dos romanos. Você acusa quem está fora. Quem está fora evita que você brigue com alguém que está dentro. Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte: concordo inteiramente com a sua ponderação. Eu acho que nós não temos que ter uma atitude defensiva. Eu estava apenas ponderando que seria bom que todos tomassem medidas para a preservação do meio ambiente. O presidente fez uma proposta, mas que isso estabeleceu uma meta para a redução do desmatamento na Amazônia. Os americanos também fizeram. Vamos ver quem vai cumprir. É claro que essas metas assim que ficam à frente é fácil de fazer. Eu acho que tão fácil para estabelecer uma meta é fácil estabelecer para eles. Vamos ver quem cumpre. A emissão de gases de efeito estufa, já que eles iniciaram a presidencial, a China, outros países onde o volume de emissões é muito grande. Pequeno, você acabou de citar aí, eu penso, a nossa fatia no volume de emissões de gases de efeito estufa é realmente pequena e vamos ver se eles, que são grandes emissores, tomarão medidas. Vamos acompanhar ano a ano. Agora, compete, eles querem acompanhar as nossas medidas, eles querem provas concretas. Perfeitamente, eu acho que é muito razoável, muito razoável. Quando era professor, quadro negro aceitava qualquer coisa. É verdade. Puxava a demanda para cá, oferta para lá, e fazia, pintava e bordava. Agora, vamos ver
como é que eles vão, na prática, levar adiante as metas que fazem da mesma maneira que eles vão olhar as nossas. Como é que nós vamos andar? Eu acho que é muito razoável que todos se atenham mais aos resultados do que à retórica. Secretário, indo Nós agora temos para o... tido, da parte dos nossos parceiros, dois tipos de atitude. Uma que entendo perfeitamente e até quase iria subscrever se fosse possível que também os países do hemisfério norte reduzissem as suas emissões, que é das pessoas bem intencionadas, são pessoas que olham para... veem um filme da floresta queimando, um bocado de toras sendo retiradas, notícias de que as reservas indígenas estão sendo invadidas, outras notícias que a agricultura está desmatando para plantar soja, o que não é verdade, diga-se de passagem. Não vale a pena fazer isso, não se faz. Mas, enfim, o fato concreto é que nós vamos, dentro dos nossos recursos, o presidente anunciou o dobro da verba do IBAMA, nós temos que tomar medidas também para titular as terras onde estão acontecendo os atentados ao meio ambiente. Eu gosto muito de fazer um paralelo. As baleias estão ameaçadas de extinção, não é porque são baleias, é porque não tem dono. Então, pesqueiros em águas internacionais caçam as baleias. Não tem dono, ninguém regula a pesca das baleias. Ao contrário, vacas e galinhas estão crescendo cada vez mais. A população de bovinos e de aves cresce e a nossa alimenta o mundo. Por quê? Porque tem dono. Não tem dono, você não extingue nenhuma espécie. A Amazônia precisa titular a terra que está lá. Tem que ter dono, para que você diga o seguinte: fulano de tal, nosso satélite detectou que está pegando fogo na sua floresta. Olha, vai sobrar para você. Nós vamos tomar medidas sérias, porque você não está tomando conta da sua propriedade. Agora, se não tem dono, qualquer ilegal vai lá, corta, queima, invade terras indígenas. Então, isso é um trabalho, olha, é um trabalho para uma geração, mas nós vamos fazer isso, e aos poucos, não vai acontecer no dia de amanhã. Aos poucos, nós vamos controlando essas emissões. Agora, eu falei das pessoas bem intencionadas. O mundo não é feito só de gente bem intencionada, não. Tem muito interesse protecionista que usa esse fato como usaria qualquer outro, seja lá o que for, para procurar barrar a maior produtividade e competitividade da produção brasileira. O presidente Macron mencionou que vão produzir soja na França. E vai custar 10 vezes mais. Quero ver o francês comprar produtos de soja que sei lá custa aqui. Vamos ver. Deixa eu só, desculpa, interromper. Sem problema. Não, é só dizer que eu não posso. Pronto, Secretário, um outro assunto, o senhor falou aí da competitividade, a gente tem uma agroindústria, um agronegócio absolutamente inovador, competitivo, que sustenta não só muita gente no mundo com alimento, mas também boa parte do sustento da nossa arrecadação, das nossas contas públicas, né? A gente exporta muito e isso tem um valor imenso. Agora, por outro lado, a gente tem outros setores da indústria que não têm essa mesma competitividade, essa mesma produtividade. Isso pode acontecer por vários motivos, seja pelo custo Brasil, seja pela nossa participação ainda pequena no comércio exterior, seja pela produtividade do brasileiro comparado com outros países, é muito baixa. Mas um dos motivos, sem dúvida alguma, é custo Brasil, a carga tributária. Eu tenho clientes multinacionais aqui no Brasil que eles gastam mais com advogados tributários do que com tributaristas, do que com funcionários ali para tocar o coração do negócio, né?
Como que o senhor está vendo essa discussão em cima da reforma tributária, que é um assunto muito difícil, né? Por exemplo, estou otimista com a reforma administrativa e um pouco menos com a reforma tributária, porque a reforma tributária todo mundo quer, mas todo mundo quer do seu jeito. Se você fizer uma pesquisa no Congresso Nacional e perguntar, o senhor é a favor da reforma tributária? 90% vai dizer sim. Mas um quer de um jeito, o outro defende um setor. Me parece uma reforma de uma casa que você liga a televisão, a geladeira queima, você prega um quadro na parede, a maçaneta da porta cai, você fecha a porta, cai um quadro. É um efeito borboleta em cima dos diversos setores que se defendem muito, né? Uma frase que eu adoro do Napoleão: o Brasil o homem é melhor em defender os seus interesses do que defender os seus direitos. E o corporativismo no Brasil funciona muito bem há muitos anos, né? Tanto o corporativismo privado, mas também o corporativismo do próprio governo com ele próprio, os interesses regionais, os interesses estaduais. Então, nesse âmbito da reforma tributária, que é difícil, o que dá para fazer, tanto no Congresso quanto infralegal, para ajudar um pouco o custo Brasil, aumentar a produtividade aí da nossa indústria? Até quando o senhor estava dando a primeira resposta sobre a abertura comercial, eu ia até fazer uma provocação, que alguns países têm implantado medidas de proteção. Então, como que o senhor vê as soluções, tanto do setor, no âmbito de uma reforma tributária, ou pontos de uma reforma tributária que poderiam ser feitos de forma infralegal, para aumentar a nossa competitividade da nossa indústria, aumentar a produtividade reduzir um pouco o custo Brasil? A indústria, junto com uma outra secretaria aqui do Ministério, a Secretaria Produtividade, Emprego e Competitividade, fizeram uma mandala. Eu achei muito interessante, onde estão os diversos itens do custo Brasil. Então, é um polígono. Como tem tantas faces, criaram um polígono. E esse polígono tem, nos seus gomos, né, cada um dos itens, um deles é a questão tributária, esse pandemônio. Eu mesmo dirigi uma trading no passado, eu tinha mais gente que lia Diário Oficial do que fazia negócios. Por quê? Porque nós tínhamos negócios em vários estados, era muito importante ler Diário Oficial para saber o que estava mudando. De repente, a gente tinha uma ameaça ou a gente tinha uma oportunidade por alguma mudança legislativa em um determinado estado onde a gente operava. Então, tinha várias pessoas que passavam o mês inteiro lendo Diário Oficial, diversos estados do país, além, claro, do Diário Oficial da União. Nós temos vários aqui. Os riscos e as oportunidades. E aí tinha menos gente fazendo negócio. O mesmo acontece em muitas empresas. É claro que o Brasil ainda não chegou ao ponto de ter um percentual de litígios igual aos americanos. Os americanos são campeões mundiais de litígios. Tudo lá gera litígios e aí é um sonho você ser um bom advogado de um bom escritório, você fica rico. Aqui também, porque muitas vezes, e com frequência, né, mudanças de regulação, não só tributárias, mudanças na regulação, mas mudanças na tributação geram riscos e oportunidades. E você tem aí escritórios que se dedicam exclusivamente, são remunerados pelo serviço que prestam, e é natural que seja assim. Nós temos uma expectativa de que tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa possam vir a passar no segundo semestre desse ano. Lá para o final do segundo semestre, até porque já houve manifestações do Legislativo nesse sentido. Tivemos aí essa diferença de opinião a respeito do orçamento, mas isso passou. O orçamento foi aprovado, nós conseguimos fazer passar o princípio de que despesas não recorrentes, isto é, despesas ligadas a fatos que são deste momento, mais especificamente, despesas ligadas ao combate aos efeitos da pandemia, e essas despesas não podem ficar sob teto de gastos porque elas não são recorrentes. Então, logo a pandemia seja controlada, essas despesas desaparecerão. Isso ficou fora do orçamento.
Nós pusemos dentro do orçamento todas as despesas que são recorrentes, ou seja, Previdência Social vai acontecer todo santo ano, essas despesas ocorrerão, as despesas com salários e encargos do funcionalismo público ocorrerão, o pagamento sobre a dívida pública ocorrerá. Essas estão dentro do orçamento, junto com a miríade de outras despesas, mas as outras estão fora. Isso é muito importante, porque mostrou um entendimento da parte do Executivo e do Legislativo de um princípio e de um caminho. Da mesma maneira, entendemos, já houve diversas manifestações do Legislativo de interesse em levar adiante a reforma tributária. Ocorre o seguinte, os interesses são muito conflitantes. Os interesses de estados e municípios caminham numa direção, os interesses do governo central caminham em outra direção. A gente tem que ceder um pouco de cada lado, tem que ceder um pouco. Por outro lado, há uma série de tributos que têm uma incidência que atrapalham. Por exemplo, o IPI, o princípio básico de tributação é que você tributa quem recebe rendimentos, rendas de espécie. Aplicou dinheiro, né, um fundo qualquer, você teve um retorno, esse retorno é tributado. Perfeitamente, é natural, você recebe pelo líquido. Agora, há uma série de tributos que incidem não sobre o rendimento da pessoa física, o acionista da empresa, mas incide sobre a própria empresa. Isso retira recursos para investimento da empresa. Isso distorce as próprias decisões de investimento. Uma coisa que é rentável, se não houvesse o tributo, deixa de ser na presença do tributo. Então, esse é um ponto importante da reforma que nós queremos fazer passar, substituir esses tributos que oneram a empresa por tributos de outra natureza que incidem, no fundo, os donos das empresas sobre o rendimento que eles têm. A empresa não distribuiu nem lucros, nem dividendos. Então, não incide tributação. O recurso está lá para ser investido, aumentar a capacidade produtiva, empregar mais gente, produzir mais, gerar mais impostos. Então, esse é um princípio importante. E há outros princípios que estão na reforma tributária. Eu sou muito cauteloso, não só pessoalmente, mas também com relação ao que a gente faz em termos de política econômica. Se todo mundo concordasse, aí não precisava ter política econômica nenhuma, a coisa aconteceria sozinha, né? Esse ministro Guedes tem uma frase que eu endosso perfeitamente: nós somos liberais, mas nós não somos otários. Interesse em conflito. Ele não nasceu ontem. Então, as coisas não são tão fáceis como se imagina. Reforma tributária vem sendo discutida desde que eu me entendo. Me formei em 1967. Naquela época já se discutia a reforma tributária. E assim, tem uma frase do Zé Múcio, secretário do José Múcio Monteiro, que foi deputado federal, ministro do TCU, sobre a reforma política, que era muito boa, que ele falou uma vez que reforma política é igual ir para o céu. Todo mundo quer, mas não agora. Depois. Pois é, exatamente. Um pouco reforma tributária também. Todo mundo quer, mas... Agora, a gente tem uma expectativa porque há um espírito de boa vontade. Provavelmente não será exatamente o que nós gostaríamos. Também não será exatamente o que os outros gostariam, mas eu acho que é um espaço. É crítico, porque no custo Brasil, essa incidência desse cipoal tributário é um dos elementos principais. Outro muito importante são as regulações. A gente tem tomado medidas na minha área, nós temos tomado medidas no sentido de reduzir culto ao comércio. Sob o título geral é facilitação do comércio, porque estamos ingressando em acordos de facilitação de comércio com os americanos. Isso foi firmado, é um anexo de um acordo que tem 3 pernas, né? Combate à corrupção, facilitação de comércio, boas práticas regulatórias. Nós temos aqui a regulação da atividade econômica, ela é casuística. Quem falar mais alto leva. Nós queremos ter práticas regulatórias que sejam, no possível, similares àquelas da OCDE. Da mesma maneira, nós queremos facilitar o comércio dentro daquilo que são
as práticas de facilitação de comércio dos países membros da OCDE. Por uma razão banal, nós queremos ser membros da OCDE. Né? A OCDE tem 245 elementos para que um país seja admitido. Se ele atende aos 245 elementos, o país é admitido ao OCDE, que é como se ganhasse um selo de qualidade. Aí nós somos membros da OCDE. Bom, isso facilita a nossa vida, vamos captar recursos mais barato, vamos ter uma voz nos diversos fóruns internacionais, respeitada, aceita, etc. Mil e uma coisas boas, né? São 245 itens. Nós já atendemos 99. A minha secretaria, o meu ministério, na verdade, não a minha secretaria, o meu ministério, mas nós estamos engajados profundamente nisso. Nós temos quase metade desses itens, estamos progredindo nessa direção. Isso é importante porque há uma tendência de todos nós, é natural, é o que dá manchete de jornal, é o que as pessoas falam, essas coisas grandes. Né? Por exemplo, a taxa de juros, a Selic caiu para 2%, não sei, todo mundo comenta, todo mundo sabe. Agora, nós temos feito um esforço enorme no sentido de redução do que é chamado de barreiras não tarifárias. A gente está trabalhando na área tarifária dos impostos de importação, mas a gente tem trabalhado muito para reduzir coisas que são, como você mencionou, não são constitucionais, não precisa ir ao Congresso, são muitas vezes portarias e outros instrumentos infralegais que foram no passado emanados do meu próprio ministério, aos seus antecessores, e nós temos trabalhado muito nisso. O OCDE mesmo fez um estudo muito interessante em que ela mostra que, se ocorre uma reforma ampla da burocracia do comércio exterior, nós podemos reduzir os custos dos operadores privados em até 14,5%. Vamos arredondar para 14%. Ou seja, o peso da existência da burocracia é como se fosse um imposto para quem quer participar do comércio exterior, muito alto, porque a média da nossa tarifa é de 11%. Esses custos são superiores ao valor da nossa tarifa. E aí, nesse contexto, nós estamos agora completando o Portal Único de Comércio Exterior do lado das importações. Do lado da exportação está completo. Se você quiser exportar alguma coisa, você entra no portal, está tudo lá. Uhum. Tudo que você tiver que fazer para exportar, fica andando por aí como era no passado. Sabe aquele negócio no passado que a gente tinha que ir de cartório em cartório? Aí você entrava no ministério, aí a informação, no quarto andar. Você ia no quarto andar, o cara do quarto andar disse, não é mais aqui não, agora é no oitavo. Aí você ia para o oitavo, o cara dizia, não, mas é naquele outro prédio ali em frente. Bom, isso acabou. Está tudo lá, é tudo por via eletrônica, você resolve todas as suas questões nesse portal. E por aí vai. Eu não vou detalhar muito para não tomar nem tempo nem a paciência que está nos acompanhando, mas nós estamos trabalhando muito nisso. Tem uma frase do Eugene McCarthy, que foi senador americano, que é muito boa, que ele fala que a única coisa que nos salva da burocracia é a sua ineficiência. Então, é o que nos resta aguardar da burocracia. Se a gente não conseguir atacá-la, é porque ela vai ser ineficiente. Pelo menos isso. Olha, nós reduzimos, em 2019, licenças de importação absolutamente redundantes. Davam conta de 52% das licenças de importação emitidas pela minha secretaria. Nós demos um fim numa parcela muito expressiva dessas licenças. Hoje você tem praticamente tudo automático. Existem ainda algumas remanescentes, porque há controles que no mundo inteiro se fazem. Exportação, importação de armas, explosivos, coisas tóxicas, tudo isso é regulado no mundo inteiro, aqui também. Mas nós eliminamos muito disso. No caso de serviços, por exemplo, hoje em dia as pessoas até não levam em conta. Quando você olha a exportação, uma parcela enorme do valor exportado são serviços. É tudo. A fábrica está lá em Belo Horizonte, vai sair pelo Porto do Rio, você tem transporte, contratação de seguros, você tem todo o pessoal que cuida da própria burocracia remanescente, você tem tudo. Nós estamos liberando
tudo que diz respeito a serviços, exportação de serviços. O mundo inteiro, o serviço é o setor mais importante. Aqui também, 70% da economia são serviços. Então, nós temos trabalhado nesse tema, eliminamos, olha só que interessante, havia um registro de exportação de serviços que reproduzia exatamente os formulários que eram preenchidos pelas empresas com outra finalidade. Milhares. Eu até me atreveria a dizer que talvez fique mais perto de 1 milhão do que de milhares. E aí as empresas tinham que fazer aquela porcaria 2 vezes, a informação já tinha sido prestada e você tinha que preencher de novo todos os formulários. Abolimos esse negócio. Abolimos. Se já te informa uma vez, não precisa informar de novo. A mesmíssima coisa, sujeito, inclusive, você errar na hora que você faz essa nova informação. Finalmente, estamos negociando, falei no início, né, mas nós estamos, depois de décadas de ausência de presença em acordos comerciais, nós estamos negociando acordos com um grande número de áreas de comércio e com países individuais. Isso vai dar um acesso enorme à exportação brasileira, principalmente da indústria. Nós vamos ter acesso ao mercado, estamos falando aí mercado de $1,5 trilhão, que quando esses acordos, né, Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano, Israel, ampliação do acordo com a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes, mercado enorme, é praticamente uma outra China, né, para todos os efeitos práticos. Então, isso é importante. Nós estamos aderindo ao acordo de compras governamentais da OMC. É outro mercado monstruosamente grande. Nossas empresas, estima-se que esse mercado tem um valor de $1,7 trilhão. Nós somos muito competitivos em alguns segmentos específicos. Vamos poder exportar serviços para licitações governamentais em outros países. De forma que esse trabalho ele aparece pouco. As pessoas ficam olhando coisas maiores, é até natural que seja assim. Mas é uma miríade eu diria, de coisas, entre aspas, pequenas, mas que, para quem é um empresário que está engajado no comércio exterior, essas coisas pequenas têm um peso enorme. É mais gente trabalhando na empresa numa atividade que não é uma atividade fim, é uma atividade meio, né? Então tem custo e não tem retorno visível. E, enfim, isso vem sendo feito por nós na medida da nossa capacidade de dar conta, né, de uma miríade de coisas que a gente faz. Bom, secretário, chegamos aqui na nossa hora, são 5h04, então tivemos... Poxa vida, eu estou tão satisfeito de estar conversando com você. Já acabou? Foi muito bom, né, secretário? Já deixa o convite ali para próximas, daqui 2 meses, a gente faz uma outra para ver como com o maior prazer, com o maior prazer. Aí vocês vão poder me perguntar como é que foi o assunto do Mercosul, o que vocês fizeram? A gente anotou tudo aqui, vamos perguntar. Não, eu gosto disso. Eu quando converso com a indústria, eu sempre digo isso, eu digo, olha aqui, eu não estou prometendo, eu não prometo. Então, isso, tá bem, você é esperto. Não sou esperto, eu não posso prometer uma coisa que eu não controlo. O que eu controlo, eu prometo. Claro. Agora, eu sempre digo, a nossa intenção é fazer A, B ou C. E eu digo sempre a mesma ladainha. Vamos no trimestre seguinte, vamos fazer outra reunião dessas, aí vocês vão cobrar. Sabe aquele negócio que você falou que você tinha intenção de fazer? Fez ou não fez? Eu digo, fiz. Ou eu digo, tentei, não consegui. Ou eu digo, olha, mudou, o vento soprou numa direção diferente e a gente Mudei de ideia. Postergou isso, vamos fazer isso depois. Então, teria o maior, você sabe disso, teria o maior prazer de conversar com o seu público. Essas reuniões, eu vou ser um pouco egoísta. Essas reuniões me trazem informações que eu não teria de outro jeito. É a mesma maneira que eu pego um táxi e converso com o motorista, sempre. Eu não tenho muito contato com o povo propriamente dito, e o motorista me diz o que o povo pensa. Isso é de uma utilidade extrema para quem ocupa uma posição como eu, que, afinal, em última instância, eu lido com os interesses, as necessidades das pessoas comuns. E o motorista de táxi me fala que as pessoas comuns estão pensando quais são as suas apreensões, quais são os seus sonhos, e vocês também. Vocês me dizem
o que incomoda ou o que vocês gostariam de ver realizado. De forma que eu só posso agradecer essa oportunidade. Estou à disposição sempre. É só agendar e a gente conversa de novo. Maravilha, secretário. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um enorme prazer falar com o senhor. O convite já fica aqui para um próximo papo. Muito obrigado, um bom final de semana e falamos na próxima. Igualmente a todos, bom fim de semana, que Deus os proteja e esteja com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.